Fala, povo, vou continuar as aulas do curso de Ciências da Terra aqui mesmo pelo Classroom. Um pouco antes da gente sair de quarentena, estávamos na metade da apresentação que a gente estava vendo sobre o Sistema Solar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns passos para trás, eu vou retomar um conteúdo que a gente já viu naquela apresentação. Então, eu vou começar a partir do planeta Júpiter, que é um planeta que a gente já estava discutindo já, né? A gente já tinha passado disso nas últimas semanas em que estávamos na escola, mas eu tenho que retomar de algum lugar, vou retomar dali, tá? Então, o que a gente discutiu naquela época? A gente viu as características de Júpiter, né? Que Júpiter é um gigante gasoso, que o dia lá dura 9 horas. O que isso significa? Que Júpiter gira em torno de si mesmo numa velocidade muito alta. Apesar de todo esse tamanho de Júpiter, o dia em Júpiter demora 9 horas, ou seja, Júpiter gira desenfreadamente em torno de si mesmo. O ano em Júpiter leva 12 anos nossos para acontecer. Isso significa que Júpiter demora 12 anos nossos para dar uma volta em torno do nosso Sol. A temperatura de Júpiter é de menos 121 graus Celsius, né? Bem frio. E a gravidade de Júpiter é de cerca de 22,88 metros por segundo ao quadrado. Júpiter é um gigante gasoso. O que isso significa? Que a maior parte do tamanho que você vê de Júpiter não é matéria em estado sólido, é matéria em estado gasoso. Júpiter tem uma densa atmosfera, uma atmosfera bem espessa. Então, quando você olha Júpiter, o que você está olhando, na verdade, é a atmosfera de Júpiter. Júpiter, a parte sólida de Júpiter fica mais ao meio dele, ou seja, abaixo desse monte de gases existe um planeta em estado sólido, né? Ele não é só uma bola de gás, isso não existe. Se existe uma bola de gás ali é porque tem um planeta no meio dele. Mas a densidade de Júpiter é muito baixa, a densidade de Júpiter é menor do que a água. Por quê? Porque se você pegar toda a massa que Júpiter tem e dividir pelo volume que Júpiter tem, você descobre que é menos denso que a água. Então, se eu pudesse pegar um balde d'água e jogar Júpiter dentro do balde d'água, Júpiter flutuaria dentro desse balde porque a densidade de Júpiter é baixa. Isso não quer dizer que Júpiter não tenha massa. Pensa num porta-aviões. Um porta-aviões tem massa pra caramba. Um porta-aviões tem pessoas, tem aviões, obviamente, né? No porta-aviões, equipamentos, tem mísseis, e o porta-aviões é totalmente feito em aço. No entanto, quando você joga um porta-aviões sobre o oceano, o porta-aviões ele flutua. Flutua porque a densidade do porta-aviões é menor que a densidade da água, certo? Porque se você pegar todo o peso imenso de metal que um porta-aviões tem, toda a quantidade de massa de metal que um porta-aviões tem, e dividir pelo seu volume, dá uma densidade menor do que a água. Só por isso. Ok? Então, por favor, não confundir as coisas. Júpiter está a 5 unidades astronômicas do Sol. Isso significa que Júpiter está 5 vezes mais distante do Sol do que nós, né? Isso dá, na velocidade da luz, 40 minutos-luz. Isso significa que a luz demora 40 minutos para sair do Sol e chegar em Júpiter, mesmo sendo que a velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, mesmo movimentando 300 mil quilômetros em apenas um segundo, mesmo assim eu vou levar 40 minutos para ir do Sol até Júpiter. Isso é para você ter uma ideia do tamanho do sistema solar. O sistema solar é muito grande. E olha que Júpiter está longe de ficar na borda do sistema solar, tá? Júpiter não fica nem no meio do sistema solar. O Júpiter é famoso por conta das suas 4 luas, que são as luas galileanas. São essas que estão aí na imagem: Io, Ganimedes, Calisto e Europa. Se você prestar atenção, aqui nesse cantinho da imagem,
Tem isso daí. Isso aí que você está vendo é uma sonda, que obviamente não está em escala, né? Na verdade, as luas também não estão em escala e as luas nem ficam assim tão próximas de Júpiter. Isso aí é a sonda Galileu. A sonda Galileu foi uma sonda enviada a Júpiter para colher informação. Então, tudo que a gente conhece, a grande parte do que a gente conhece a respeito de Júpiter, a gente conhece por conta da sonda Galileu. Bom, essas 4 luas são famosas justamente por causa de Galileu, não Galileu sonda ou Galileu pessoa. Galileu Galilei, que foi cientista, né? Ele, o famoso cientista italiano, ele em algum momento na vida dele, ele construiu um telescópio. O telescópio que ele construiu de ouvir, ou seja, não foi uma invenção dele, o telescópio. Os árabes já haviam inventado o telescópio e a luneta. Galileu Galilei, que morava em Pisa, numa cidade onde o comércio era muito, como é que eu vou dizer, muito marcado na cidade, né? Então recebia mercadorias de várias partes ali da região da Europa e do Oriente Médio, e algumas pessoas que visitaram o Oriente Médio contaram para Galileu Galilei da luneta e do telescópio. Galileu, de ouvir falar na engenhoca, mais ou menos como alguém lhe explicou, construiu a sua própria. Ele construiu, obviamente, no intuito de vendê-la, né? Ele fabricava e vendia lunetas, porque ele era professor na Universidade de Pisa, mas ele tinha que mostrar que existia a possibilidade de construir produtos, vender produtos ali, comercializar alguma coisa. A diferença da luneta de Galileu e da luneta como o telescópio como os árabes a usavam é que os árabes usavam lunetas e telescópios como instrumento de guerra. Como assim instrumento de guerra? A informação é valiosa durante uma guerra, então um exército simplesmente mandava um espião à frente que usava uma luneta para observar o exército inimigo à distância, ver quantos cavalos tem, quanto de equipamento, quantos homens, enfim, como é que eles estão dispostos. E isso, obviamente, gerava uma vantagem estratégica. Então, informação é arma de guerra, portanto, a luneta é uma arma de guerra. Bom, mas os árabes usavam isso durante o dia, né? A diferença é que Galileu, ao construir a sua luneta, ele apontou ela para o céu à noite. Na época em que Galileu fez isso, digamos assim, entre aspas, a estrela mais brilhante no firmamento, na época não era uma estrela, era um planeta, no caso Júpiter. Quando Galileu olhou por uma luneta muito parecida com essa daí que vocês estão vendo, né? Ele viu Júpiter, uma bolinha no céu, e ao lado de Júpiter, 4 pinguinhos de luz. Esses pinguinhos de luz, toda noite ele ficava observando e ele percebeu que ao longo do tempo, porque Júpiter fica no céu por um bom período de tempo, então toda noite ele podia observar Júpiter. Ele percebeu que às vezes um sumia de um lado, aparecia do outro, aí no dia seguinte apareciam 2 do outro lado, ou seja, esse daqui vinha para cá. Era como se esses 4 pingos de luz pequenos que ficavam ali próximos de Júpiter, todo dia ficavam de um lado para o outro. Uma hora estava à direita, uma hora estava à esquerda, uma hora estava à direita, depois estava à esquerda. O que Galileu concluiu com isso? Esses 4 corpos celestes estão girando em torno de Júpiter. Bom, se esses 4 corpos celestes estão girando em torno de Júpiter, é porque nem tudo gira em torno da Terra. Porque ele acabou de ver 4 coisas que não giram em volta da Terra, giram em volta de Júpiter. Se fosse uma só, já seria suficiente para você contestar a ideia de que a Terra é o centro de todas as coisas do universo. Mas ele estava vendo 4 coisas que giravam em torno de outro corpo celeste. Bom, Galileu resolveu pôr em xeque a ideia de que a Terra é o centro do sistema solar, colocou o Sol como centro do sistema solar, né? E aí ele percebeu que
determinar a posição de alguns corpos celestes ficava muito mais fácil. Galileu Galilei também fazia cartas náuticas em função da posição das estrelas. E as pessoas logo perceberam que as cartas náuticas de Galileu Galilei eram muito mais eficientes e muito mais precisas que outras cartas náuticas que não usavam o Sol como centro do sistema solar. Bom, o problema é que a Igreja Católica Apostólica Romana chamou Galileu Galilei na chincha para pedir satisfações, pois afinal Galileu Galilei estava dizendo que estava dizendo uma espécie de blasfêmia. Por que da blasfêmia? No Velho Testamento consta que em algum momento o exército hebreu precisava atacar seus inimigos, né? E aí Deus mandou o sol ficar parado no céu por um período de tempo, até que o exército estivesse pronto para atacar. Então, mas pensa assim, os católicos da época, os religiosos, na verdade, da época de Galileu Galilei, entendiam a Bíblia como um documento não com uma linguagem no sentido figurado, mas que ali estava dizendo exatamente o que está escrito. Portanto, se a Bíblia diz que o Sol ficou parado, bom, Deus não teria como parar aquilo que já está parado. Portanto, o Sol se mexe. Então, é implícito na frase que o Sol se mexe, está lá na Bíblia escrito de uma outra forma, então, que o Sol se mexe. Portanto, se o Sol se mexe, não faz sentido Galileu dizer que ele fica parado no centro e quem se mexe é a Terra. Eis o motivo da blasfêmia. Bom, colocaram o nome de Galileu Galilei no Index, né? O Index é o Index Librorum Prohibitorum, que é a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Isso aconteceu na época de Galileu e só se retirou o nome de Galileu Galilei há umas 2 décadas atrás, mais ou menos, menos até. Quem retirou o nome de Galileu do Index foi o Papa João Paulo II. Até então, o nome de Galileu estava lá no Index. Galileu se retratou no seu julgamento. Mesmo assim, ele ganhou prisão domiciliar e morreu a vida dele trancado dentro da própria casa. É mais ou menos que nem nós no momento. Bom, das luas galileanas, elas têm a sua importância enquanto elemento histórico para a ciência, né, na mudança de paradigma de ciência, mas também tem uma outra importância. Essa foto, que não é uma foto de verdade, é uma animação artística, uma ilustração artística, né? Ela mostra como seria mais ou menos uma pessoa pousada na lua Europa, que é uma das luas de Júpiter, olhando Júpiter e o Sol no céu. Bom, Europa é muito importante porque de todos os corpos celestes do sistema solar, os cientistas acreditam que o único que tem possibilidade de ter vida além da Terra é a Europa. Isso se dá pelo fato de que a Europa não é exatamente aquilo que a gente vê. Quando você olha a Europa, você vê... Deixa eu até voltar aqui, ó. Europa é esse aqui bonitinho do canto, ó. Esse aqui. Europa, ele é todo recoberto por gelo. Olhando Europa, você fala assim, um planeta recoberto de gelo, que graça isso tem? O interessante é o seguinte, essa crosta de gelo que existe na Europa, ela não ela não vai até a parte sólida do planeta. Ela vai alguns quilômetros abaixo e depois disso ela está completamente em estado líquido, o que significa que a Europa é um planeta, uma espécie de planeta aquário. Você tem um planeta sólido no meio, recoberto por um imenso oceano, um oceano gigantesco, e esse oceano, em cima desse oceano, você tem uma crosta de gelo que reveste todo esse oceano.
É como se fosse uma garrafa cheia d'água. Bom, como a vida aqui no caso da Terra se originou inicialmente nos oceanos, os cientistas acreditam que se existe possibilidade de vida em algum outro lugar do sistema solar além da Terra, deve ser Europa. Tá? Essa é uma dos motivos das importâncias dos motivos importantes de se estudar as luas galileanas. Tem outras também, como Io também, que é bem interessante, mas eu vou discutir essas luas em outra apresentação. Isso aí é a grande mancha vermelha que vocês estão vendo, que na verdade é uma tempestade que está aí na atmosfera de Júpiter desde o período de Galileu Galilei. Galileu Galilei foi o primeiro a escrever sobre a grande mancha vermelha, né? No caso, vocês estão vendo aí Io passando próximo a Júpiter, e aí a sombra de Io aparece ali sobre a grande mancha vermelha. Isso é uma foto da sonda Galileu, né? Um zoom maior e você percebe que a superfície de Júpiter, na verdade, é um monte de gás com várias tonalidades fazendo uma espécie de remoinho, ó. Elas ficam rodopiando, igual um furacão. Isso aí é uma concepção artística, né? A gravidade, como eu disse, de Júpiter é imensa, ela varia de 22 metros por segundo ao quadrado para 25 metros por segundo ao quadrado, dependendo de onde você se encontra dentro da atmosfera de Júpiter. E é óbvio que nenhuma sonda, a sonda Galileu, ela caiu na atmosfera de Júpiter, ela se esfacelou durante a reentrada. Então não temos imagens de como é atravessar as nuvens de Júpiter. O que vocês têm aí é uma concepção artística feita à encomenda da NASA para dar uma exemplificação de como deve ser entrar nessa atmosfera conturbada que é a atmosfera de Júpiter. Tá aqui uma cena da sonda Galileu se esfacelando ao entrar, se aproximar demais na atmosfera de Júpiter. Certo? Próximo vídeo eu continuo também com o sistema solar.